Oi, galerinha do nono ano, né? Estamos aqui mais uma vez para dialogar um pouco, né? E hoje eu trouxe um tema para vocês para a gente poder discutir, talvez, ou pelo menos refletir sobre, né? Vamos falar um pouco sobre globalização e um tema que a gente já tem trabalhado desde a nossa primeira aula de geografia, que é sobre o coronavírus, né? Relacionar o coronavírus com a globalização, certo? Então, assim, se a gente pensar, né, o que é a globalização, na verdade, né? Então, a globalização a gente vai pensar muito as relações, os fluxos de pessoas, a comunicação rápida, né? A questão de você conhecer o mundo sem sair de casa, as tecnologias, muita coisa engloba nesse termo de globalização. Mas a globalização ela está muito ligada também à questão do capitalismo, né? Então, assim, a gente vai ter algumas raízes da globalização. A gente vai ter lá, a gente pode pensar assim, quando nós estávamos começando as nossas aulas, né, lá no mês de março, a gente trabalhou sobre o coronavírus na Europa, lembra? A gente trabalhou com mapas e com algumas tabelas com números da Europa. E a gente não tinha dados no Brasil ainda. E aí, de repente, se eu não me engano, 15 dias depois, a gente já tinha casos no Brasil. Então, hoje a gente já está praticamente chegando a 3 meses e a gente já vai para mais de 700 mil casos no Brasil. Então, assim, o que levou à disseminação desse vírus numa velocidade tão grande? Aí você vai pensar assim, então antes a gente não tinha doença viral, ou então se um vírus acontecesse lá na Europa, ele não chegava aqui na América, ele não chegava ao Brasil. Chegava sim. Vamos pensar o seguinte, quando os portugueses vieram para o Brasil, né, eles trouxeram-se doenças que foram cometidas, né, aos índios, mas a velocidade era muito menor, né? Vamos pensar assim, primeiro porque o transporte, né, eles vinham de navio, provavelmente passava 3, 4 meses para chegar aqui no Brasil, então demorava muito, né? Aí a gente vai ter uma outra raiz da globalização, que foi na época da Revolução Industrial, no século XVIII, onde começou a produzir, né, e a distribuir esses produtos pelo mundo. Então a gente vai começando também aí ter um fluxo maior de mercadorias, certo? Só que a grande velocidade e o marco dessa globalização que a gente pode estar associando aí a questão do que a gente está vivenciando hoje, a gente vai dar esse marco a partir da década de 70, pós Segunda Guerra Mundial, né? Que foi quando houve o período conhecido por a Revolução, né? Técnico, científico, informacional. Então, assim, onde fluxo de pessoas, fluxo de mercadorias, tudo foi muito mais rápido. Tudo vem acontecendo muito mais rápido. Então, assim, o vírus, ele aconteceu o primeiro caso que a gente teve foi na China. Hoje é a segunda maior economia do mundo. E rapidamente a Europa já estava infestada. Aí você vai dizer assim, então foi um turista que foi lá na China conhecer Pequim e pegou o vírus. Não. A gente vai estar relacionando a isso
com certeza, ou tal, ninguém tem certeza, mas assim, talvez pode ter sido um empresário que foi fazer relações comerciais com a China, né? Ou alguém que foi fazer compras na China que trouxe o vírus para a Europa. Como a gente sabe, né, que o primeiro caso aqui no Brasil foi de um empresário que foi para a Itália. Então ele foi a trabalho e ele trouxe o vírus para o Brasil. Aí você diz assim, e a gente ouve muito, né? O coronavírus é só doença de rico. Né? Quem pega coronavírus é doença de rico, é só rico, pois tal. Não, o vírus é uma cadeia, né? E está sendo acometida para todo mundo. Então, assim, hoje mais é um bate-papo, né? Para a gente compreender como essa questão das redes, dos fluxos e de como as coisas estão acontecendo muito rapidamente, né? Antes a informação, a gente não tinha muita informação, hoje é tudo muito rápido, as coisas, tudo por conta exatamente da globalização. E aí, o que é que acontece? Antes, nós não tínhamos celular, né? Há pouco tempo que a gente tem, assim, se relacionado. Quando eu era criança, eu não tinha celular. Eu vim ter um celular, eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, se eu não me engano. E não era um celular, um smartphone, era um celular comum que você só fazia chamada ou passava mensagens, né? E hoje a gente já tem as tecnologias a nosso favor, né? Um celular que não é apenas um celular. Você tem um computador e um celular, né? O seu celular você faz tudo. Você está aqui, você faz videochamada com alguém que está do outro lado do mundo, no Japão, na própria China, nos Estados Unidos. Então, assim, a velocidade está sendo muito grande por conta dessa globalização, certo?